Seja muito bem-vindo ao Em Xeque Mate Talk Jurídico, o podcast onde o direito e o mundo dos negócios se encontram no mesmo tabuleiro. Aqui, cada episódio é uma jogada estratégica. Vamos analisar cenários, prever movimentos e colocar grandes temas jurídicos em xeque, com convidados que são verdadeiras peças-chave do mundo jurídico e também do universo corporativo. Eu sou o professor Pedro Hermes. Eu sou a professora Cristiane Pauli. Assim como no xadrez, aqui nada é por acaso. Cada argumento, cada decisão, cada ideia tem impacto. E nesse jogo, a inteligência, a técnica e a visão de futuro definem o resultado. Prepare-se para discussões profundas, provocações necessárias e insights afiados. Porque no nosso talk, o jogo só começa quando a conversa sai do lugar comum. Recebemos hoje a professora Rosane Leal da Silva. A professora tem um currículo muito extenso, vou resumir um pouquinho aqui. Possui graduação em Direito pela Universidade da Região da Campanha, mestrado em Integração Latino-Americana pela Universidade Federal de Santa Maria e doutorado pela Universidade Federal de Santa Catarina. É professora da Universidade Federal de Santa Maria e também professora aqui da Antônio Meneghetti Faculdade. Mas talvez o que não conste no currículo da professora Rosane é que ela é inspiração para gerações de alunos e professores. Bem-vinda, professora Rosane. Muito obrigada, uma alegria estar com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos imensamente, professora. E a senhora, para nós dois especialmente, mas muito para o nosso público e aqueles para que ouvirão o nosso podcast, a senhora é uma referência para nós no direito. Seja na docência, seja enquanto pesquisadora. O que lhe levou a estudar, a procurar a faculdade de Direito? O que lhe motivou a buscar essa formação? Bom, é bem curioso até, né? Quando pequena, isso consta inclusive no meu álbum de memórias lá que os meus pais faziam, que eu era muito questionadora e que tinha um sentimento de justiça, por assim dizer. Só que não foi necessariamente isso. Isso era uma impressão deles, né? Que colhiam da criança, né, que eu fui. Quando eu fui fazer o vestibular, eu estava incerta entre jornalismo, porque eu gostava muito do jornalismo investigativo, ao mesmo tempo que eu achava muito interessante a possibilidade de poder viajar, via aqueles jornalistas internacionais, então viajar o mundo era uma coisa que me fascinava, assim. E o direito ele surge num segundo momento, porque eu estava focada na ideia do jornalismo. E aí, como eu morava numa região que não era provida de universidades, não era a região central, era longe da Universidade Federal, eu morava em Rosário do Sul, o curso mais próximo que me oferecia melhores condições, inclusive de trabalho, né? Eu sou uma pessoa muito pragmática, sou uma pessoa extremamente prática nas coisas. Então, o curso que me oferecia uma possibilidade de trabalho, né? E que eu via que ali eu poderia fazer alguma coisa que me chamasse atenção, enfim, era o direito. Então, eu resolvi fazer direito, né? E cursei em Bagé, morando em Rosário. Então, isso me envolvia viajar 400 quilômetros diários, todos os dias, né? E que foi uma aventura no início, e uma aventura exatamente no sentido da palavra, né? Porque os meios de transporte eram reduzidos, eu trabalhava, então não me adequava muito bem aos horários dos meios de transporte, enfim. Então, foi a visão prática do que eu poderia colher com o direito e talvez isso já estivesse meio que na minha essência, sem que eu tivesse ali uma consciência daquilo, né? Mas eu acolhi como algo interessante, instigante para fazer, né? Então, a minha ida para o direito foi em função disso. Às vezes a gente nota assim, que as pessoas têm familiares na área, têm amigos, ou tem alguém com quem... E eu não tinha, não registrava isso na minha família. Mas eu fiz uma escolha pensando naquilo que me daria a possibilidade do mercado de trabalho. Né? E que o direito tem isso. Né? Então, daí depois, ao entrar, eu fui me apaixonando. Mas no início foi uma escolha um tanto quanto prática, assim, né? E em que momento surge essa sensação da vocação para a docência, professora? Ela surge antes do direito. Eu fiz magistério. E daí, de novo, aí uma escolha prática. Né? Numa cidade pequena, sem tantas condições, e eu sabia que eu precisava trabalhar. Né? Eu pensei, o que eu posso fazer no ensino médio
que se tudo der errado e eu não conseguir fazer um vestibular, porque eu precisava me deslocar, eu precisava ir morar numa outra cidade, eu precisava, né? Não sabia se naquele momento se os meus pais teriam condições ou não disso. Sequer sabia se eu teria condições de passar numa universidade federal num primeiro momento, porque eu estudava numa escola estadual, de uma cidade no interior, sem nenhuma condição, porque ela continua assim uma cidade muito pequena, com poucas condições, enfim, né? Não mudou muita coisa em Rosário daquele período para cá. E não tínhamos a internet, portanto, para se buscar cursos, para se buscar possibilidades de aperfeiçoamento, né? E ali, naquele momento, eu fiz uma escolha pragmática novamente. O que eu posso fazer no ensino médio que, se der tudo errado, eu tenho um trabalho, né? E foi isso que eu fiz. E aí eu comecei a trabalhar, fiz estágio, fui contratada numa escola privada e, enquanto eu fiz a faculdade, eu dava aula para crianças. Eu trabalhei os 4 anos do meu curso para pagar a minha faculdade, inclusive, né, dando aula. Então, ali toda a questão da docência, toda a questão de compreender como é o processo formativo, né, aprender estratégias para que tu mantenha uma criança. Afinal, eu tinha que manter 40 crianças atentas e aprendendo numa instituição privada religiosa, né, com muita exigência dos pais, com muita visibilidade numa cidade pequena, né? Então, isso me dava uma responsabilidade maior. E na verdade, ali eu acho que eu trabalho algumas habilidades que vão me acompanhar a vida toda, né? A necessidade de desenvolver uma didática, e eu tive formação para isso, na formação, mas também a prática, né, do dia a dia. Eu acho que se tu aprende a trabalhar especialmente com crianças e desenvolver uma didática fazendo o sujeito aprendente efetivamente aprender, se tu replicar aquilo ali, sofisticar aquilo ali, tu vai conseguir resultados, né, tornando mais acessível a formação das pessoas, né? Que eu entendo que é o papel do professor, né? Ele é um papel que está longe de transmitir conhecimentos, porque a gente não transmite, na verdade, a gente provoca processos formativos, né? Acho que se tu consegue fazer isso com crianças, se tu sofisticar o processo e replicá-lo, né, atendendo às especificidades de cada local, tu vai conseguir bons resultados. Então, a docência, ela chega antes do direito. Eu já me formo em direito tendo passado por um período de 4 anos numa escola privada como professora, né? Que foi a mesma escola que eu estudei no ensino fundamental, né? E que depois eles não tinham prolongamento para ensino médio, eles só eram de ensino fundamental. Daí no ensino médio eu tive que ir para uma outra escola. Então eu volto depois para trabalhar na mesma escola que eu tinha tido os meus primeiros anos de formação, né? E aí já com uma experiência como profissional, né? Foi bem interessante e desafiador, porque eu não podia, em certa medida, desapontar ou não atender expectativas que tinham, né, entre a aluna e agora, naquele momento, professora, né? Então, foi bem... Prof, e é muito interessante que tu sabes que eu também queria ter ido para o jornalismo. Ah, Quando eu acabei terminando o ensino médio e eu precisava ter a opção, a minha ideia era o jornalismo. E na época eu me lembro que o jornalismo só tinha na Universidade Federal. Ele ainda não estava tão aberto assim às faculdades particulares. E eu me lembro do meu pai sentar comigo e dizer assim: Cristiane, existem algumas outras faculdades que também vão te trazer essa coisa que tu gostas de conversar com o público, da oralidade, de desenvolver isso. E o direito acabou vindo também mais ou menos nisso. E aí, professora, eu te ouvia e eu imaginava que uma situação que aconteceu comigo e eu nem tinha me dado conta. Eu me dei conta com a tua fala. Lembro que por ter interesse com o jornalismo, e aquele interesse ele sempre ficou em mim. Aquela situação, ela ficou enraizada lá atrás e eu não cortei nunca ela. Deixei ela ali. Ela permanece. Sabe que agora, conversando contigo, eu tô me dando conta, e aí quero te ouvir enquanto pesquisadora, que no início dos meus estudos, eu acabei voltando muita coisa para o estudo de mídias. Eu acabava pensando assim, bom, mas e qual é a influência da mídia nas questões processuais? Será que a mídia ela vai ter essa influência? E agora, te ouvindo, professora, me veio essa questão de que, às vezes,
a gente não precisa abandonar completamente algo que era um sonho e que a gente consegue trabalhar com essas coisas concomitantemente. Em algum momento, a senhora também pensou em trabalhar um pouco com essas questões atreladas ao jornalismo na pesquisa? Ou para a senhora essa não foi uma vontade, assim? Como é que isso funcionou? Isso me acompanha até hoje. Na verdade, não o jornalismo tradicional. Por exemplo, assim, em termos de minhas experiências, né, com jornalismo, apenas como leitora de jornal, né? E depois a minha filha fez jornalismo, né? Anos depois a minha filha fez jornalismo. Então a minha experiência é só essa. O que eu acho que o interesse que se apresentou naquele momento se manteve pelo meu objeto de pesquisa, porque eu acabo estudando a influência da mídia, as mídias tradicionais e não tradicionais. Então isso acaba sendo presente, né? Mas, assim, eu tenho a impressão que a gente vai sobrepondo camadas de interesses sem que a gente abandone aquilo que estava lá, né? Lá na essência, enfim. Então, assim, a questão mesmo que se liga muito mídia e ato infracional, mídia e crime, né? Eu sou uma leitora de páginas policiais, então, quando tem alguma coisa, eu vou direto nas páginas policiais olhar. E sempre tento, mas essa narrativa, será que condiz com a situação? Às vezes eu fico meses acompanhando a narrativa de um crime ou as informações policiais que estão na mídia sobre um determinado crime, né? Inúmeras vezes eu descubro antes, né? Os depoimentos das pessoas eu vou descobrindo antes. Às vezes quando vem o resultado eu já sabia qual era o resultado, porque é um quebra-cabeças. Eu acho que é muito mais nesse sentido o interesse, né? Então, eu tenho a impressão que a gente não se despe, a gente não sai da gente aquilo que era a ideia inicial, a gente vai só apenas colocando outras camadas de interesses, né? E de, enfim, atividades que a gente vai realizando ao longo da vida, né? Então, mais ou menos por aí. Incrível. E professora, a senhora já está na docência há um tempo, né? Já vem acompanhando, assim, a mudança que nós estamos passando, analisando o perfil dos nossos alunos. Quando a senhora está na pesquisa, está trabalhando com esses novos alunos que estão chegando agora, a senhora enxerga mais facilidades em relação ao novo perfil? O que eu quero dizer? Esse perfil inserido já numa realidade de novas tecnologias, de inteligência artificial. Quando a senhora olha para esse novo perfil de aluno, a senhora enxerga que hoje eles têm uma maior facilidade ou isso talvez pode representar para eles um estremecimento, alguma dificuldade? O que a senhora analisa desse cenário pensando no nosso aluno do direito de agora? É um cenário bastante instigante, muito rápido, né? De instantaneidade, com muitas demandas ao mesmo tempo para eles, né? Então, é diferente se a gente analisa os estudantes de outrora, né? Eu estou na docência do ensino superior há 28 anos, né? Então, se a gente fizer um comparativo, são perfis diferentes, né? O aluno, o estudante de agora, ele tem uma habilidade de buscar mais rapidamente as informações, ele consegue reunir mais dados mais rapidamente. Nem sempre isso vem acompanhado de uma análise crítica desses dados, ou de uma capacidade de trabalhar e aplicar de forma adequada. Muitas vezes é a informação. Bom, ele tem essa habilidade. O que cabe a nós como professores? Provocá-lo para fazer essa aplicação de maneira crítica. Aí entra o trabalho do professor, né? A tecnologia não vai substituir o trabalho do professor, né? São perfis diferentes, gerações diferentes, com habilidades diferentes, né? E o professor precisa entender esse processo e fazer com que essas habilidades possam ser utilizadas numa forma de construção de conhecimento que é diferenciada, que é diferente. Então, eu vejo assim que, por um lado, gera algum estremecimento, eu acho que nós temos problemas com déficit de atenção, às vezes, com a dificuldade de se manter conectado em tarefas que exigem mais tempo, no sentido de que, como os estímulos são todos muito rápidos, né? Tudo muito numa velocidade acentuada, isso faz com que não se tenha, às vezes, até capacidade ou habilidade de ficar tanto tempo, ou paciência de ficar tanto tempo ali numa atividade.
Mas aí cabe ao professor ir fazendo essa mediação, né? E essa provocação para análise crítica de todas essas informações. São muitas, né? Mas como vai analisá-las, como vai trabalhá-las, né? Então, nesse aspecto, eu acho que é o grande desafio, né? Tentar evidenciar que o que ele vai encontrar numa resposta, num dispositivo da inteligência artificial, muitas vezes, não vai ser correto e que ele precisa ter conhecimento prévio para testar aquela resposta ali. Porque, do contrário, ele pode trabalhar com uma resposta, dando como certo uma resposta totalmente equivocada. Então, o que eu tenho trabalhado, inclusive, com os alunos, é no sentido de comparar respostas encontradas com as fontes tradicionais, né? Na tentativa de que eles mesmos percebam as insuficiências que muitas vezes vão ter nessas respostas imediatas da tecnologia, para que não abandonem o senso crítico e o conhecimento e a formação tradicional, né? Acho que esse é o grande desafio, né? E professora, olhando para esse cenário em que a gente fala do uso de tecnologias e do conhecimento jurídico, e olhando para o mercado de trabalho hoje, quais são as competências, o que um jovem estudante de direito ou que vai ingressar na faculdade de direito, o que ele tem que ter de competências para se encontrar bem no mercado de trabalho hoje? O que a senhora tem como perspectiva disso? Penso que devem ser aliadas diferentes aspectos, né? Uma formação que ela é multidimensional, né? Eu penso que os aspectos éticos e humanos, eles devem vir em primeiro lugar. Porque se tu tem essa formação, se tu tens essa possibilidade, né, com esses valores, ir atrás da formação técnica e cognitiva, do desenvolvimento cognitivo, com esforço, né, com dedicação, as pessoas alcançam, ainda que as suas condições sejam difíceis, né? As suas condições de vida sejam difíceis, morando em locais mais distantes, que hoje as distâncias estão encurtadas com o uso das tecnologias, mas nós também temos que nos deslocar fisicamente. Então, ainda que as condições elas sejam mais precárias até, o fato de a pessoa ter esses valores e ter disposição, acho que o principal aspecto é disposição para aprender ao longo da vida, né? Porque até mesmo para nós que construímos um conhecimento a partir de uma formação mais tradicional, que é diferente da formação de hoje, com todos os instrumentos que se tem hoje, nós somos aprendentes ao longo da vida. A cada semestre está tudo numa velocidade tão rápida que são novos desafios, novos modelos de atuação, novas modelagens que são exigidas e a gente precisa ir se adequando a elas. Então, o que eu vejo como habilidades, como, né, necessário para essa formação de hoje, que se tenha esses valores e que a eles se alie conhecimento técnico, combinando preferencialmente uma formação que não abandone as bibliotecas, e os espaços de construção tradicional do conhecimento, né? Não é à toa que o conhecimento se mantém, se distribui, enfim, se não a partir desses meios. Então, valorizando os espaços de formação e a forma tradicional, mas aliando isso, né, com novas aplicações, novos aplicativos, novas tecnologias. Então, nesse processo de aliar o tradicional ao novo, ele vai ter que ter habilidades, né, de leitura, de compreensão, né, daquilo que está lendo, de capacidade de análise, né, de formar um juízo crítico a partir dali, né, sem que perca, né, as potencialidades que as tecnologias vão dar, né, de estar numa aula e ter a possibilidade de já consultar de imediato uma jurisprudência, de acessar uma decisão, de checar uma informação que ele está recebendo, né? E, em termos de uso de tecnologias, não adianta ele só fazer o uso, né? Se ele não tiver a possibilidade de bem conduzir, bem contextualizar o que ele está querendo, fazer uma revisão humana daquilo que ele obteve como resultado, né? Então, é impossível. Então, nós vamos ter que trabalhar todas essas habilidades, né? Eu acho que o profissional hoje, ele consegue aliar, ele será bem-sucedido se ele aliar essas dimensões,
né? A dimensão humana e ética, a dimensão cognitiva com a formação técnica, aí aliando tanto a formação tradicional quanto, né, tudo de novo e que virá ainda muito mais, que a gente nem tem ideia ainda de tudo que poderá se desenvolver, e a vontade, a disponibilidade para aprender, porque isso todos nós temos que ter ao longo da vida, né? E a humildade diante de que, olha, não sei, mas eu vou fazer um curso ou eu vou fazer uma busca por informações e vou tentar, né, aprender. Eu acho que esse é o grande recado. Nós somos aprendentes. Verdade. E professora, eu sinto muito isso na docência, que nós estamos participando, enquanto docentes, assim, em razão do nosso tempo de permanência na docência, de que a gente está participando de uma transição. Para nós é muito mais fácil identificar, me parece, né, as questões positivas do uso da inteligência artificial agora na formação dos nossos alunos, mas como é gritante para nós também ver os pontos negativos que estão atrelados a essa questão da rapidez, da impressão que muitas vezes os docentes têm da resposta rápida, né? Esses dias eu me lembrei agora de comentar com vocês que em uma sala de aula eu fiz uma pergunta sobre um prazo prescricional em relação a um título de crédito e um aluno deu uma resposta equivocada. E eu perguntei para ele, eu disse, de onde tu tiraste essa resposta, né? Porque eu sabia que ele devia estar com o ChatGPT aberto e que o ChatGPT ele não estaria trazendo uma informação com base numa súmula que é recente, em algumas questões relacionadas à parte da doutrina mesmo, né? E ele me disse, ele nem tentou titubear, ele disse, professor, eu estou com o ChatGPT e eu perguntei aqui o prazo prescricional. E eu disse, então, vamos fazer uma experiência aqui com a turma. Diga para ele, você está errado. Você não considerou a súmula tal e o entendimento tal. E veja o que ele vai lhe responder. Ele fez isso e o chat na hora respondeu, desculpe, você está certo. Eu não havia levado em consideração e tal. E aí o que eu tentava, e agora te ouvindo, professora, eu me dei conta que essa é uma habilidade que agora é nossa, né? É uma habilidade que o aluno tem que ter para trabalhar com isso e nossa. Eu disse para ele, por que eu tô conseguindo te dizer isso? Porque eu sou conhecedora da matéria. Se você não é, você ia se satisfazer com uma resposta completamente equivocada com base no Código Civil. O quanto para nós é desafiador. E aí eu queria te ouvir, professora, a senhora disse quantos anos de docência? 28. 28 no ensino anos. superior. No ensino superior. Sim, fora da sua experiência anterior do magistério, né? Mas nesses 28 anos, professora, a senhora entende que esse momento de agora é o mais desafiador da senhora enquanto docente? Ou a senhora lembra de alguma outra transição que ocorreu que para a senhora tenha sido um momento mais desafiador? Qual foi o momento mais desafiador da Rosane docente? O meu momento mais desafiador foi no meu ingresso na Universidade Federal de Santa Maria. E aí voltamos lá a 1997, né? Porque eu estava entrando, uma jovem formada numa universidade do interior, que não era universidade, né? No início era uma faculdade, daí passou para uma universidade. Eu fui da primeira turma de uma universidade no interior. E eu indo, né, para uma universidade pública onde eu não tinha estudado, onde o nível de formação e de exigência dos alunos era elevadíssimo, sobretudo naquele período histórico, eles eram muitíssimo bem preparados. Um perfil diferente, até porque o perfil de hoje, o aluno usa todas essas estratégias. Antes, o aluno ia com pilhas de livros para a sala de aula. Então, tu estava trabalhando e o aluno estava ali consultando os livros e fazendo, mas o doutrinador tal não pensa isso. Mas aqui, no livro tal, não está isso. Mas por que ele pensa diferente do outro? Com 10, 12 livros na sala de aula. Então, foi um momento bem desafiador, que era eu mudar para uma cidade e ingressar como docente numa universidade na qual eu não conhecia as pessoas. E bem nova, né, professora? Bem nova, assim, eu não conhecia as pessoas, eu não tinha estudado lá, eu não conhecia a cultura do lugar. Cada lugar tem sua cultura, tem sua... E eu tinha que dar conta, né? E eu me lembro que eu recebi uma turma... quando eu iniciei a trabalhar, eu fui professora do professor Cristiano. Olha só. Foi da minha primeira turma. Foi meu aluno na minha primeira turma. E outros tantos que
são meus colegas ou foram meus colegas, enfim. E eu me lembro que, além da turma do professor Cristiano, eu tinha uma turma às 17 horas, que era uma turma de todos os alunos, era uma turma enorme, tinha quase 70 alunos, de alunos que vinham reprovando numa disciplina com um professor muito conhecido, muito conceituado, muito valorizado na instituição e que era muito exigente. E então, eles vinham repetindo aquela disciplina e não vinham passando, e aí eles criaram uma turma e eu fiquei com aquela turma. E aquela turma, eles sabiam tudo, porque eles estudavam e não passavam naquela disciplina. Né? E aí foi um desafio, assim, porque eles, né, e em termos de atividade profissional, eu vejo esse tempo desafiador, mas é um tempo que eu estou mais preparada para ele. Eu tenho a impressão que ao longo da minha vida e com as minhas pesquisas, eu fui me preparando para esse tempo, muito naturalmente, porque já faz um tempão que eu pesquiso sobre essas questões e que elas me levam a uma compreensão de como a gente, né, vai trabalhando e a sala de aula o convívio com os estudantes, eu convivo praticamente por semestre em torno de 350, 400 estudantes, é bastante. Tu vai percebendo os modos de ser, né, pautar-se. Então, eu vejo como um tempo desafiador, concordo que nós estamos num momento de uma transição de um modelo para o outro, e que vai ser irreversível, ela é disruptiva, ela muda o modo, não tem precedentes históricos, assim, eu não vejo com precedentes, né, desse período. Acho que ele é realmente diferenciado, desafiador, mas eu me sinto na condição de um aprendente, mas com um pouco mais de bagagem para experienciar agora esse novo momento. Diferente de lá, quando eu era uma jovem me inserindo no mercado, né? Então, e vindo para uma área de civil, sendo que a minha experiência era em penal. Então, era mais louco ainda. A experiência era em penal, a professora? minha experiência era em penal. Né? Então, era tudo muito novo. Eu fui para a área de civil porque eu passei no concurso. Mas, mesmo? Mas a minha experiência era em outra área. E a minha vivência era em outra área. Então, isso para mim ainda era mais desafiador, porque as coisas que eu sabia, os exemplos que eu tinha, o que eu tinha experienciado, não era naquela área. O que eu tinha atuado como advogada não era naquela área. E a senhora chegou a atuar como advogada, professora? Muito Sim, tempo? Sim, bastante tempo. Em penal? Em penal. Gente, sim, eu fiz júri. Fez júri? Sim, eu fiz júri, eu atuava como... Eu já vou fazer um pedido aqui. Podcast com Rosane Leal, parte 2 também, Pedro. Eu não acredito que o Gustavo já estava nos fazendo o sinal do tempo que passou e eu nem vi. Nem sabia dessa parte. E essa parte, ela merece um novo podcast? Com certeza. Meu Deus, professora, que incrível! É por conta do estágio que eu fazia numa vara criminal. Até júri. Sim. E gostava? Gostava. Eu gostava muito do penal. Processo penal. Eu gostava muito, assim. Porque era onde eu mais tinha experiência. E sente falta, professora de advogada, assim, diretamente? É que, o que eu percebi, assim, ou eu fazia bem, no meu caso, eu sou muito linear, muito cartesiana. Ou eu fazia bem uma coisa, ou eu fazia bem outra. Uhum. Eu achei que eu não ia conseguir dar conta de dar aula e pesquisar, e, ao mesmo tempo, advogar, né? E aí, claro, quando você muda de cidade, você perde os contatos, né? Não por isso, eu acho que na docência se faz muitos contatos também, mas são diferentes momentos, né? Quem sabe agora, se aproximando da minha aposentadoria, eu vá fazer outras coisas. Por um momento, perdemos uma grande criminalista e ganhamos uma grande professora, uma grande pesquisadora. O que o tempo nos reserva, professora? Talvez enxergar uma nova fase com a professora retomando algumas coisas. Será? Ou mudando de área totalmente, ou quem mudando sabe, de área. Fazer outras coisas. Olha... pode ser, né? Também. Que interessante, que interessante. Professora, eu gostaria que nós tivéssemos muito mais tempo, mas nós temos, a senhora não vai poder ir embora antes do nosso famoso jogo aqui, que é o jogo do checkmate. E eu já vou lhe dizer que a parte 2 virá, tá, professora? Porque agora eu fiquei instigada aqui, querendo ouvir. Olha o pessoal que tá aqui conosco na sala, já todo mundo fazendo assim. Pois é. A primeira pergunta, eu agora, Pedro, eu não faria mais essa pergunta, mas eu farei porque eu não sei a resposta da professora. Vamos lá. Professora, se não fosse professora,
o que seria? Talvez jornalista. Talvez criminalista. Também. Também. Na área do direito, criminalista, com certeza, porque era o que eu estava fazendo. Eu vim para a docência em função de da mistura de todas essas questões aí, né? E que eu mantenho todas, né? O interessante é que eu mantenho todas juntas, assim, porque pesquiso na área de mídias, trabalho com docência, então fui só agregando. Uma frase que lhe acompanha na vida. Fazer do limão a limonada. Muito bom. Professora, teve uma aula que a senhora nunca esqueceu enquanto aluna? Sim, foi uma aula que eu tive com um professor de Direito às Obrigações, com 105 alunos dentro de um auditório, ele em pé com o microfone, com uma dicção péssima. E eu pensei, isso é tudo que um aluno não aprende. Eu não posso fazer isso. Se eu tenho certeza que esse é um modelo que eu não posso seguir, porque isso é tudo que o aluno não aprende. Que interessante. Então, foi por um exemplo, assim, um perfil nada didático. E a primeira aula que lhe vem em mente, que lhe marcou, assim, de dizer, não, aqui por aqui eu não vou. E também me veio em mente porque eu pensei, aqui eu vou fazer por mim, se eu não aprender, eu não tinha como aprender naquele modelo de aula. Se eu não desenvolver outras habilidades por mim, autonomamente, eu não vou aprender. E funcionou muito bem. Funcionou, para mim foi um estímulo, assim, foi uma aula de Direito às Obrigações, eu me tornei professora de Direito às Obrigações, eu desenvolvi um jeito de trabalhar Direito das Obrigações para fazer com que o outro entenda aquilo que eu não tive, que era o que eu queria ter, que eu desenvolvi como estudante o método. A senhora fez do limão uma limonada. Muito bom! Essa é a frase da minha vida, do limão à limonada. Um livro indispensável para a leitura. Eu não diria indispensável, assim, não sei agora se indispensável. Um livro que me marcou e me definiu, talvez, inclusive, os rumos que eu fui fazer depois como profissional foi Capitães da Areia, do Jorge Amado. Eu era uma leitora de livros, não sei por quê, eu comecei com Jorge Amado e eu li quase todos, porque tinha num estante na casa da minha irmã e eu fui pegando e lendo. E Capitães da Areia me chocou muito pela história daqueles meninos e meninas, né, que estavam na rua, em condições de rua, enfim, a violência. E volta e meia, quando eu vejo alguma notícia envolvendo algum adolescente, assim, alguma coisa de ato infracional, eu volto a lembrar dos Capitães da Areia, né? Então, assim, não sei se é essencial, mas para mim foi marcante. Marcante. Professora, quando a senhora se despe da Rosane pesquisadora e da Rosane professora, qual é o hobby que lhe deixa muito contente, assim? Eu gosto de cozinhar. Eu gosto de ler. E ouvir música. Eu não tenho muitos hobbies, assim, mas momentos muito interessantes da minha vida, até quando eu estou pensando muito, ou estou fazendo... tinha uma coisa bem interessante, quando eu trancava na minha tese, eu chegava na nossa casa e tinha muita comida. Muitos biscoitos, pães, cucas, bolos, comida, muita. Eu destrancava daquilo que eu estava fazendo, liberando a minha mente, cozinhando. Daí eu achava a solução. E aí eu voltava a fazer o que eu estava fazendo. Então, eu não sei se tem como se despir, né? Porque a gente é aquilo que é. O que é. Né? Que tu carrega aquilo sempre, né? Mas eu gosto muito, eu gosto de cozinhar, gosto de misturar coisas, sentir a transformação dos alimentos. Talvez eu vá fazer alguma coisa relacionada com isso no futuro. Legal. Um jurista que é referência para você? Tem tantos, mas Pontes de Miranda. Eu aprendi a pensar o direito quando eu cheguei na Universidade Federal de Santa Maria, que eu me deparei com o nível dos alunos e que daí eu fui conhecer Pontes de Miranda. E eu me tornei uma leitora de Pontes de Miranda. E até há pouco tempo atrás eu tinha fitas cassetes gravadas dos resumos que eu fazia das leituras dos tomos do Pontes de Miranda. E é uma referência. Abre todas as portas do direito se você compreende o pensamento dele. Claro. Então, é uma referência. Professora, para você, qual é o maior erro que um estudante de direito pode cometer? Enganar a si mesmo.
Enganar a si mesmo. Ele não está me enganando numa prova, fraudando num trabalho. Ele está se enganando. E está reduzindo as suas possibilidades de, ao se deparar com um limite naquele momento, estender aquilo, estender os seus horizontes para não ter mais aqueles limites. Quando ele se engana, ele se mantém preso àquele limite do medíocre. E daí eu acho que é o pior erro, né? E hoje, olhando para trás, o que a senhora diria para a Rosane que estava ingressando na faculdade de Direito? Não fique tão tensa, vai dar certo. Tem momentos ruins, tem dias difíceis, mas com persistência vai dar certo. Então, eu teria tido talvez um olhar mais generoso, se eu pudesse ter voltado, né? Mas acho que é isso, vai dar certo. Se seguir insistindo, vai dar certo. Professora, foi um prazer imenso. Igualmente. Esses minutos aqui com a senhora, que poderiam ter sido mais, mas a gente tem um tempo limite aqui. Mas que bacana ouvir e ver que tem tantas outras coisas que a gente ainda gostaria de saber de ti, de coisas que a gente às vezes passa o dia a dia e não se conversa, não sabe da vida, né? Então, tenho certeza que vai ser muito rico para os outros, como foi para nós, né, Pedro? Exatamente, professora. Agradecer muito, imensamente, a sua disponibilidade e as suas respostas e uma verdadeira aula esse podcast para todos nós e para todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade. Agradecemos a presença de todos os nossos ouvintes em mais um podcast em Checkmate. Agradecemos a Antônio Meneghetti Faculdade, a Fundação Antônio Meneghetti e também agradeço aqui pela parceria, professora Cris Pauli. Muito obrigada, professor Pedro, e até a próxima.